Salve, Índia de Inter! Chegando com um vídeo para fazer a análise da pós-vitória diante do Corinthians, para a gente refletir sobre algumas circunstâncias, né? A começar por uma tentativa de argumentação lógico-racional diante de todo esse cenário polarizado, envolvendo não só o Kudê como o momento do Inter. O momento do Inter está longe de ser aquele que o Inter pode entregar na melhor temperatura e pressão, mas está abundantemente melhor do que muitas vezes parece estar desenhado, não só para os segmentos da imprensa, como por setores da torcida que parecem bastante desesperados, agônicos e tal. O fato é o seguinte, algumas situações têm que estar postas na mesa. O Inter venceu o Corinthians, sendo que o Inter não tinha o Alan Patrick lesionado, os convocados Rocher, Borré e Valência, sendo que o Inter perdeu o Maurício, que talvez não estivesse nos planos do Kudê por conta de negociação. De última hora não contou com o René, Thiago Maia e Luca. Esses três até agregam menos, mas são jogadores para dar com um pouco mais dentro de uma necessidade de compor elenco, né? O Inter venceu o Corinthians estreando um menino que nunca havia jogado nem na base, né? O Inter venceu com o time fechado, e muita gente entende isso sempre como um aspecto negativo, mas é outro fator para a gente levar em consideração. O Kudê fez isso contra o Delfim, as pessoas disseram, o Kudê chamou o time para cima. Nós temos que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é, ele tem mais qualidade e experiência defensiva do que ofensiva. À disposição, pelo menos para o momento. Então é muito mais lógico que ele vá desenvolver essas peças do que outras. Depois, o adversário também faz movimentos no tabuleiro que ele tem que levar em consideração. Naquele momento, o Antônio Oliveira estava empilhando atacantes. Ele tirou lateral para botar atacante, por exemplo. Né? Ele botou o Pedro Raul lá na frente, grandalhão, com mais o Yuri Alberto, que é um cara que fica pisando na área, o Wesley trabalhando muito pelo lado esquerdo, e ele montou uma linha de 5 e depois reteve com seus volantes, fazendo isso com muita qualidade. E nessa qualidade, ele venceu o Delfim e venceu o Corinthians. Então por que a gente critica se ele conseguiu a vitória diante dos dois cenários? Isso que tem que ficar posto. Não é criticar porque o Inter jogou mal, porque o Inter não jogou mal, nem diante do Delfim, nem diante do Corinthians. E aí outro mito que a gente tem que derrubar. O Corinthians pressionou e o Inter se segurou. Não, o Corinthians não pressionou. A mesma pressão que o Corinthians fez, o Inter fez diante de diversos adversários. Uma bola a esmo, uma bola fortuita, uma bola pinchada na área. Isso não é pressionar. O controle mental e do volume estava do lado do Inter. O Inter esteve muito mais próximo do segundo gol do que o Corinthians do primeiro. Um outro fator para levar em consideração é, quando o Robert Renan foi escalado lá contra o Vitória, o pessoal criticou. Um zagueiro improvisado do lado esquerdo, era melhor o Bernabei. O Bernabei não tem justificativa nenhuma que você possa me dar. Agora, o Robert Renan mostrou contra o Corinthians porque que ele é o escolhido. Né? Ele foi um dos melhores em campo, assim como o Igor Gomes foi muito bem, Fabrício seguro, Bustos fez um partidaço, Rômulo agradei demais, teve 2 ou 3 momentos vacilantes, mas agradou muito o futebol do Rômulo. Né? O Wesley é o expoente do Inter no momento, o Fernando com aquela expertise, acho que o Arangues entrou abaixo, o Luca Drummond a gente não pode nem falar a respeito, porque entrou porque não tinha mais ninguém para entrar, né? Talvez a gente pudesse ver o Gustavo Prado e o Gabriel Carvalho, talvez sim. Mas naquela circunstância de jogo eles só entrariam para levar o Inter mais para frente, sendo que o Corinthians estava vindo mais para frente, o Inter poderia tomar a bola nas costas e os meninos não têm a expertise para daqui a pouco lidar com esse tipo de contexto. Então acho que o Inter soube jogar o jogo e vencer taticamente, tecnicamente, emocionalmente, psicologicamente e no placar os 3 pontos que vieram. Dói muito a derrota diante do Vitória, mas quando você tem uma vitória dessa e você se torna um favorito para o Clássico Grenal, e sim, o Inter é favorito, isso não pode ficar apagado diante do medo da derrota. Não fala que o Inter é favorito porque vai zicar. Isso é uma bobagem tremenda, isso é coisa de adolescente. Mas o Inter é favorito porque o Grêmio luta contra o rebaixamento, essa é a realidade do Grêmio, porque o Grêmio tem peças inferiores, porque o Inter mesmo desfalcado tem uma condição de render um melhor futebol do que o Grêmio tem apresentado. E aí o Inter ganhando do Grêmio eventualmente, depois jogando contra o Juventude na Copa do Brasil e passando, o que está de errado? Né? Um técnico que chegou a 30 jogos e tem 4 derrotas? Claro que perder para o Vitória e empatar com o Atlético Goianiense dói no Campeonato Brasileiro. Mas é um campeonato em que o Cuiabá ganhou do São Paulo, em que o Atlético Goianiense ganhou do Fluminense, né? Em que o Vasco, Grêmio, Corinthians e Fluminense brigam contra o rebaixamento. Não é? Em que o Criciúma vai lá e ganha um jogo depois do Atlético Goianiense, que é o time que ganhou do Fluminense, que empatou com o Inter. É um perde-ganha danado. O campeonato tem dessas. É claro que a gente não pode aclimatar isso como uma espécie de justificativa sempre pronta para o insucesso do Inter, porque assim não se monta um time campeão. Mas, de novo, as coisas estão caminhando como elas podem.
Não necessariamente como elas devem, mas como elas podem. E dentro das possibilidades o Inter está bem. Só não enxerga quem não quer enxergar. Por má vontade, razões políticas, ranço ou algum tipo de intenção escondida atrás ou de suposto coloradismo ou de uma imparcialidade falsa. Cheguei no oferecimento Noig Bauer, nossa história chocolate, e volto na sequência trazendo mais destaques do Inter. Lembrando que sábado tem uma super cobertura do canal Indians pra gente contar a história do Clássico Grenal.